Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcele. Hoje nós vamos ter uma aula de ciências de sétimo ano. Nós vamos aprender um pouco mais, muito mais sobre os vírus e sobre o que são vacinas e a importância delas. Lá no finalzinho eu vou falar sobre um cara muito importante que chama Oswaldo Cruz e vocês precisam saber bastante sobre esse cara também, tá bom pessoal? Agora eu vou dar um tempinho, vocês vão pegar lá um caderno, um lápis, uma borracha, uma caneta para anotar tudo que a prof for explicar, ok? Vamos lá então. Então voltamos, pessoal, olha só. Fiz um breve resumão aqui, tá, gente? O que são os vírus, então? Se eu fosse escrever um artigo, alguma coisa sobre os vírus, eu não teria como dizer que eles são seres vivos, gente, porque eles não são. Uma característica que determina isso, gente, eles não têm o quê? Célula, pessoal. Então eles não são seres vivos, né? Mas se eu pudesse dar um nome, eu chamaria de parasita obrigatório. Por quê, gente? Porque parasita vive em outro ser vivo. Que é uma característica que o vírus precisa. Só que por que eu digo obrigatório? Porque ele precisa estar num outro ser vivo para viver. Se não tiver num ser vivo, ele vai morrer, tá, pessoal? Então a gente poderia chamá-lo assim, ou como vocês acharem melhor, desde que vocês entendam que se ele não tiver num ser vivo, ele não vive. Por isso que eu falei no vídeo da máscara que a gente não pode usar a máscara com ela umedecida na nossa saliva. Por quê, gente? Porque a nossa saliva pode estar cheia de bactéria e o vírus vem, entra na bactéria e consegue se reproduzir, entendeu? Então não adianta. Não adianta passar com a peneira, né, pessoal? Tem que ser certo, e não é somente agora, né, gente? Hábito de higiene é sempre. Bem feito sempre, né? Bom, então, ele tem esse DNA, eu coloquei um desenhozinho aqui, gente, ó, tá? Como se fosse uma espécie de um abacatezinho, né? Por fora, a casquinha dele é de capsídio, o nome dela é capsídio, tá? Ela é feita de gordura. Por isso que quando a gente lava a mão com sabão e água, a gente consegue tirar a gordura, né? Portanto, tira o vírus também. Então, lavei lá a mão com água, com sabão. O que eu vou fazer? Eu vou desmanchar qualquer gordura, inclusive do vírus. Eu não tô vendo, mas ele é feito de gordura, né, gente? Então, a gente não pode esquecer. Que bom que as minhas canetas não estão funcionando, mas tudo bem, isso daí acontece. A gente não pode esquecer que ao redor ele é feito de proteína, por isso que a higiene é importante, pessoal. Né? Lavar a mão com sabão e com água é mais importante que o álcool gel. O álcool gel tu usa numa emergência ou no momento que tu não consegue lavar a mão com água e sabão. Lava com água e sabão porque tu desmancha o capsídio, morreu o vírus, já era, entendeu? Tem vírus que atacam plantas, tem vírus que atacam somente animais, tem vírus que atacam diversos seres vivos. Então é impossível eu agora dizer pra vocês sobre eles, tá? Todos, né? Nem existe catalogação de todos, mas é importante a gente saber. Tem vírus que atacam seres vivos, especificamente alguns e outros não, tá? Rolou aí na internet, né? Esses dias tempinho já, sobre a vacinação dos cães, porque os cães são vacinados contra o coronavírus, mas é o coronavírus de 2007, que é um vírus que atacava os animais, e depois em 2013 se percebeu que atacava felinos também. Então, outro tipo de coronavírus, né? Outro tipo de Covid, outro tipo de vírus, né? Agora é um vírus mutante. Ó, mutante, passou por mutação, né, gente? Então, ó, por isso que eu tenho que fazer o quê? Tomar o quê, gente? Vacina. E às vezes tem que fazer o quê? O reforço da vacina. Por quê, gente? Porque tem vírus que é altamente mutante. Não é assim, ó. Eu peguei hoje um vírus e vou morrer amanhã. Não. Se tu adquirir imunidade, tu vai te defender contra aquele vírus. Hoje, por que tá faltando vacina da gripe, né? Da gripe A, por exemplo. Vou explicar bem que vocês possam entender bem didaticamente. A vacina da gripe A hoje está faltando por quê? Porque se eu estou ruim, estou resfriada, vou lá pro hospital, ele desconfia que eu tô com coronavírus ou com H1N1, porque os sintomas são muito parecidos, muito semelhantes. Existem subsintomas estudados agora, como as dermatites e tal, mas eles são associados a outros problemas, então não é um padrão do Covid. Então, assim, ó, se eu tomei a vacina do H1N1 e levo na minha carteirinha, eu tomei, então já fica descartado, não tem como ser a gripe A. Né? Então só sobra o Covid, né? Então é uma maneira também de facilitar o diagnóstico, tá? De alguma doença, assim. Então, tipo assim, gente, ó. O vírus é colocado na vacina. Olha que coisa louca, né? Por quê? Porque como é que o vírus atua, né? Entra lá o capsídio e o seu DNA entra dentro da minha corrente sanguínea e faz o que, gente? Faz com que meu organismo, digamos assim, fabrique coisas para esse vírus. Esse vírus entra,
no meu organismo e se finge de amigo, se finge de células bonitinhas e fofinhas. E o que o meu organismo faz? Começa a fabricar imunidade, começa a oferecer tudo de bom pro vírus, porque o meu corpo acha que aquele vírus é bom. Por isso que a gente fica fraco quando a gente é atacado por uma virose, porque o teu organismo produziu anticorpos para o vírus. É claro, gente, que nós temos que reforçar nosso organismo, né? Com uma alimentação saudável, uma rotina de vida. A gente precisa ter rotina. Por isso que a gente tem hora para chegar no serviço, hora para sair, gente. O nosso corpo precisa de rotina, por quê? Quando eu coloco o meu corpo numa rotina, ele sabe o que vai acontecer. Então, assim, ó, se eu almoço às 12 horas, eu almoço às 11h30, não importa, o meu corpo vai pedir comida naquela hora, eu tenho que respeitar a rotina do meu corpo. Por quê? Porque quando o meu corpo se garante numa rotina, ele se garante na imunidade. E se garantir na imunidade quer dizer o quê? Que eu vou me defender. Eu comentei na aula com vocês, nós pegamos o Covid, provavelmente vamos sobreviver, sim, é verdade. Porque nós somos um pouquinho mais fortes, né? Mas assim, gente, o cara que é viciado, o cara que é fumante, a mulher que é gestante, o cidadão que é idoso, né? A pessoa que já foi cancerosa ou que é cancerosa, ou seja, que teve câncer, tem um sistema imunológico muito fraco. Então, por isso que tem pessoas que estão morrendo novas, porque tem outras questões associadas, entendeu? Não é questão assim, ó, vai matar os velhos. Não, a Covid-19 não mata somente velhos. Por quê, gente? Não é somente Covid-19, qualquer outro tipo de vírus. Vai matar pessoas que têm o quê? Sistema imunológico baixo. Então pode ser um diabético, um hipertenso. A pessoa morreu e não sabia que era doente. Pois é, mas ela poderia ter uma doença, tá? Então, tipo assim, ó, sintomas associados, desculpem, são sintomas associados que fazem com que o indivíduo morra daquele problema, né? Ninguém morre da Covid, morre de problemas que se associam à falta de imunidade por causa do vírus da Covid, certo? Então, assim, gurizada, ó, o que a gente tem que entender? Vírus não é ser vivo, ponto final, ok? Porque ele é um ser acelular, não tem célula. Lembrando que os seres vivos se dividem em dois grupos. Ou são pluricelulares com muitas células, que é o caso nosso, né? Ou unicelulares com uma célula só. O vírus não se encaixa em nenhuma delas, certo? Embora tenha DNA, mas não tem célula, correto? Então, assim, gente, ó, o que a gente tem que entender? Infelizmente, tem vacinas, doenças que são virais e que não tem cura, tá? AIDS, né? AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV. Então, assim, gente, a pessoa que tem HIV, ela vai pegar uma gripe e vai morrer de gripe. Ela vai pegar uma pneumonia e vai morrer de pneumonia. Porque, gente, o sistema imunológico, o sistema da imunidade daquele corpo fica muito frágil. Então a pessoa não morre da AIDS, morre com AIDS, mas devido a algum problema, né? Então, assim, ó, tem doenças virais, gente, que se o indivíduo pegar qualquer outra doença, seja crônica ou não, é gravíssimo. É gravíssimo. Então, tipo assim, exemplo de doenças virais. A gripe é uma doença viral, né? O nosso DNA já tá com a gripe. Né? Então não é tipo assim, ó, a Prof. Ruth foi lá na chuva e pegou gripe. Não, eu já tenho a gripe. Todos nós já temos. Eu vou lá pra rua e manifesto os sintomas do meu vírus da gripe. Entenderam? Então, tipo assim, ó, tu não tem como curar um vírus. Ele entrou no teu DNA, não vai sair, tá? Então, por isso que a gente fica autoimune a algumas doenças, porque nosso DNA já está com aquele vírus. Então, por isso que tem doenças que a gente pega uma única vez. Às vezes são bacterianas, às vezes são virais, né? Mas é talvez até um pouco difícil de vocês entenderem, mas assim, gente, ó. Vírus entra, não sai. Não tem como curar, certo? Doenças bacterianas a gente cura com o quê? Antibiótico. Doenças virais a gente não cura, a gente toma o antiviral, que é pra fazer o quê? Atenuar os sintomas daquele vírus, tá? Então, assim, ó, é bem importante a gente entender. Este mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo sem uma única vacina, que é a Covid, né? Então, assim, ó, não existe vacina nesse momento, por quê, gente? Porque esse vírus é muito mutante. Então, tem muitos países que estão estudando para fabricar a vacina, para sintetizar. Mas uma coisa, assim, bem importante que tem que ter noção, tá, gente? Não dá para ser como foi em relação à gripe A. Em 2009, eu vivi muito bem a gripe A. Eu trabalhava numa escola onde teve interdição de mais de 40 dias. E eu comentei isso com vocês, né? Teve casos, assim, de gripe A na família de alunos. E o governo fez a vacina, as pessoas disseram, nós não vamos tomar. Gente, tudo bem, cada um com a sua opção, né? Não quer tomar, ok, ninguém é obrigado, né? Mas é importante entender que está sendo oferecido, em 2009 foi oferecido
para alguns casos de testes, 2010, 11, 12, nós estamos em 2020. E tem pessoas que ainda morrem de gripe A. Não tomou a vacina, tá, gente? Então isso é muito importante. Vacina tem que ser tomada, ok? O calendário de vacina que vocês usam aí, né, que vocês têm de carteirinha, que hoje minha filha também usa, foi criado em 92. Na verdade, no governo que foi retirado, né, depois de 92. O governo Collor governou o Brasil de 90 a 92. E ele fez o calendário de vacinação. Ele garantiu para vocês, por exemplo, a poliomielite, né, a gotinha, né, que é uma vacina oral usada para combater a poliomielite, que é uma doença bacteriana, né, que causa, posso dizer assim, deformidades nos membros, principalmente, né, em crianças bem pequenas. Por isso que a gente toma a vacina da poliomielite, que a gente chama de gotinha, né? Então, pessoal, só pra gente entender um pouco melhor, né, a respeito das vacinas, como é que funciona, né? Ela é fabricada a partir, às vezes, de um vírus atenuado. O vírus entra no nosso organismo e aí o nosso corpo acha que ele é o vírus, né, e começa a produzir anticorpos pra ele, né? Então, tipo assim, ó, olha que interessante, o próprio organismo se defende contra o vírus. Por isso que a gente toma a vacina da gripe A e dá a reação algumas vezes, dá um resfriado, uma dor nas costas, assim, uma sensação de estar doente. Por quê? Eu coloquei para dentro do próprio vírus, né? Então, a vacina é o vírus para que o meu corpo crie anticorpos contra ele. Então, o próprio organismo se defende, claro, com uma alimentação saudável melhor ainda, né? Pra gente entender assim, bastante sobre isso, eu tenho que falar sobre um cidadão que chama Oswaldo Cruz, Oswaldo com W, não com V. Esse cara, gente, eu costumo dizer assim, né, ele tinha duas cruzes, uma no seu nome e uma nas suas costas, né, porque o Oswaldo Cruz, ele salvou o Brasil de muitas doenças, assim, de epidemias bem graves, né. Então, em 1918, você deve ter ouvido falar já da gripe espanhola que assolou o Brasil. E, na verdade, nessa época, gente, em 1908, 1910, o Brasil foi assolado por muitas doenças de epidemias graves, febre amarela, a peste bubônica atacou o Brasil também, principalmente na Bahia, ali mais pra cima. Então, assim, pessoal, a gente teve graves casos, né? E esse cara, Oswaldo Cruz, ele seria hoje, equivalente hoje, ao ministro da Saúde, se eu não me engano. O presidente era Rodrigues Alves, deu pra ele carta branca e ele começou a baixar a lei. Tipo assim, a peste bubônica ele descobriu que era transmitida pelas pulgas dos ratos. Então, o que o Oswaldo Cruz inventou? Vamos fazer uma caça aos ratos, né? Vamos desratizar o Brasil. Principalmente as regiões portuárias ali do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Só um pouquinho, meu bebê. E aí o que acontece, gente? O pessoal começa a caçar rato, né? Porque o governo dava dinheiro pra quem entregasse ratos, sejam vivos ou mortos. Por quê, gente? Porque se comprovou que a peste bubônica era transmitida pela pulga do rato. Não pela pulga do gato, nem da pulga do cachorro, mas pela pulga que atacava o rato. Então, tipo assim, ó, gente, ele fez vacinas fantásticas. A gente vai falar no próximo vídeo aula, ou na próxima aula quando a gente tiver, a gente vai falar sobre o reino protista, que é um reino, assim, super novo, digamos assim, catalogado de bem novo, né? Na ciência, 35 anos, 40 anos é pouco tempo, né? Gente, Oswaldo Cruz, Evandro Chagas e Carlos Chagas, o Adolfo Lutz também, a gente vai falar bastante sobre ele, são pessoas, assim, que fizeram parte da história sanitarista do Brasil. Nosso país é fabricante internacional de vacinas. Eu comentei nas aulas, antes da gente sair, né, para alguns alunos, o nosso SUS e o nosso serviço de fabricação de vacinas é um dos melhores do mundo. Tem médicos sanitaristas que vêm do mundo todo estudar aqui no Brasil, por causa de muitas coisas que a gente fabrica que fora daqui não tem. Então, assim, a gente vacina da poliomielite, por exemplo, é fabricada no Instituto Evandro Chagas, né, que é um instituto de pesquisa científica, né? O Adolfo Lutz, por exemplo, foi o cara que fez o Instituto Butantan em São Paulo, que era uma fazenda antigamente e tal. Gente, eles fabricam lá soro antiofídico. Então, assim, nós tivemos no Brasil uma grandiosa contribuição da pesquisa científica e sanitarista, né? Então é importante que vocês tenham noção, né, gente, que epidemias elas vão acontecer. Isso é normal, porque os vírus, eles estão em constante mutação. Vai chegar uma hora, gente, que nós vamos ter doenças virais e não vamos mais ter defesa contra elas. É importante a gente entender que nós temos que adquirir anticorpos contra elas.
Como é que a gente adquire? Tendo contato com as doenças. É assim que funciona. Nosso corpo precisa ter contato para adquirir imunidade. Se ele não conhecer o vírus, ele não sabe quem ele é, então não tem imunidade. Então nós temos contato, gente, com doenças virais. Muitas delas, e a gente nem tem mais sintomas, né? Porque o nosso corpo já criou anticorpos contra elas, né? Então é importante que vocês saibam que nós estamos em confinamento, isolamento, para evitar a disseminação mais rapidamente do vírus. Mas que ela vai acontecer e atingir a nós, infelizmente vai. Vai ser assim como é com a gripe A. Hoje, depois de 11 anos, vai fazer agora, no final de maio, 11 anos da primeira infestação, reinfestação, né, se a gente pode dizer assim, de surto de gripe A, foi no final de maio de 2009. Gente, se nós, hoje a gente ainda tem pessoas que morrem dessa doença. Isso quer dizer o quê? Que ainda tem gente que não produziu anticorpos contra ela, né? Então a gente tem que estar bem ciente disso. Vão existir doenças, sim, elas vão ser graves, vão ser, e nós temos que cuidar do nosso organismo, adquirindo hábitos saudáveis de vida, para que o nosso corpo consiga entender o que está acontecendo para ele poder se defender, né? Que foi o que o Oswaldo Cruz explicava, né? O pessoal era, desculpa a expressão, era porco, relaxado, não tomava muito banho, não se cuidava muito. Isso que os índios nos ensinaram a tomar banho, né, pessoal? Então é importante que a gente entenda que precisa muito de higiene. A higiene está ligada, intimamente ligada à questão de disseminação de pandemias e principalmente no Brasil, que aconteceu bastante no início do século passado, né? Então, assim, nós já passamos por muitas epidemias, né? 73 ou 4, agora não lembro muito bem, acho que foi 74, aconteceu um surto de meningite, né? Onde muitas crianças infelizmente morreram, porque naquele caso ali o surto atacava mesmo as crianças, né? Outras crianças tiveram e ficaram com sequelas, infelizmente a meningite sim